Se eu ouvi bem, é uma proposta de emenda regimental, é isso? Por gentileza, Lúcia, leia na íntegra para conhecimento do conselheiro que não esteve na sessão O passada. cabeçalho dela deve ter uma emenda, não tem uma emenda? Tem. O senhor recebeu? Mandei para o senhor pelo protocolo. Mas Minuta, reforma de regimento interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Tá, peguei aqui o texto. É uma questão formal, mas necessária. Para a proposição de reforma regimental, tem que ter um quórum, tanto para a proposição da emenda quanto para a votação. E, se não me falar a memória, eu ouvi dizer que o instituidor, né, o iniciador, foi o professor Otávio Lessa. E eu acho que ele não poderia individualmente fazer isso, em proposta regimental, não. Eu quero fazer esse registro, que lembro que, bem em, acredito, 2011, 2012, não me falo a memória, perguntado uma vez a membro do Ministério Público de Contas aqui presente, quando se alterou as sessões plenárias dessa corte, lembro que me perguntei, não quis complementar, que me pareceu tão evidente, tão explícito, que a minha pergunta bastou por si mesmo, onde perguntei: Excelência, essa mudança feita por resolução normativa, ela não é uma mudança regimental? E me foi respondido que não, que ele não via nenhuma alteração regimental a respeito, embora o nosso regimento fosse claro quando fixa lá o dia e hora de nossas sessões plenárias, que isso fique registrado. E, em função disso, para que esse desatino não ocorra novamente, eu trago aqui esta lembrança. E até peço aos colegas que lembrem, talvez Vossas Excelências estejam com um regimento defasado, desatualizado. A norma regimental que alterou o regimento exigindo quórum para proposição de emenda, de mudança regimental, e também para a votação, inclusive indicando qual é a clientela que vota a respeito. Eu faço esse registro porque acredito, Excelência, que o nosso regimento interno ainda valha. sim, E ele tem que ser observado. certamente. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro, eu gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, se possível, declinasse o número da resolução para que todos tenham conhecimento e, assim, se estiverem com seus regimentos. Excelência, posso ler nesse momento. Eu agradeço. Deixa eu só verificar aqui na... Acredito que foram apanhar, Excelência, a escrita, que eu não estou conseguindo acessar isso aqui via internet, apesar de estar na internet. Só o número da resolução, o conselheiro lembra o número? Excelência, eu sei que são os últimos artigos do regimento interno, 25, 26, alguma coisa assim. E lá provavelmente tem a explicação, Excelência, o título, é o título 13º da reforma do regimento interno, dos artigos 257 a 266. Tudo isso alterado pela emenda ao regimento de 10 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de dezembro de 2008. Muito obrigada, conselheiro. Nada, Excelência, sempre à disposição.
Menininho, você pensou que era menininho isso mesmo? Não, 16. 14 a 16. Ah, tá. Conheceu o tribunal, foi? Fui agora, coisa boa. Que coisa boa. Parabéns. Dando seguimento à sessão. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo, no momento, fazer uso da mesma. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu só queria registrar também a minha suspensão de férias, que foi solicitada através do Memorando Circular 57 de 2018. Fazer esse registro também, senhor presidente. É só suspensão das minhas férias. Formalmente eu estou fazendo aqui no pleno, mas também caminharei formalmente, ficar registrado na sessão. Com a palavra, a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, eu só queria solicitar a retirada de pauta dos processos que estão na pauta de hoje, por motivos de... Houve umas dúvidas nos processos, eu queria retirá-lo, depois eu faço uma nova pauta. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Como podem observar os nossos colegas, conselheiros, temos hoje a honra de receber em nosso plenário os alunos da Escola Aurelina Palmeira, aqui de Maceió. E quero dizer aos alunos que nos sentimos muito felizes e honrados com suas presenças. Muito obrigada por virem nos visitar e conhecer a casa que tem por função a defesa e o controle dos gastos públicos, de como bem deve empregar os recursos públicos. Esta é a função primordial do Tribunal de Contas. E esse momento, assim, observo, são todos meninos e meninas, jovens, adolescentes, e vem em muito boa hora, porque estamos recomeçando, através de vocês, através da escola, plantando um novo Brasil, uma nova realidade. E eu espero que essa visita ao nosso tribunal possa ajudar, possa trazer algum esclarecimento a mais para a vida de vocês, para que possam, de conhecimento da existência deste órgão, desta instituição, como uma ferramenta de defesa dos interesses da sociedade, possam, em conhecendo melhor esta realidade, nos ajudar com o controle social, que é a realidade, a experiência e a vida de cada um em suas comunidades, e possam, através desse controle, ajudar o tribunal a exercer de melhor forma, tomando conhecimento da realidade que os senhores vivem, que vocês vivem. Eu vou tratar de senhores, crianças, que vocês vivem. Muito obrigada pela visita, sejam muito bem-vindos. Espero que levem daqui alguma coisa de importante para a vida futura e do momento também. Muito bem-vindos. Palavra.
Conselheiro Anselmo. Para relatar, Para se manifestar, se assim quiser. eu, primeiramente, antes de entrar na pauta, queria parabenizar a presença dos senhores, dos meninos, das meninas. Foi-me informado que a faixa etária de vocês, entre 14 e 16 anos, queria lembrar que dos instrumentos da cidadania, aqui pegando a deixa da presidente, fora o voto, que é aquele que vocês, daqui a pouco, 16 anos, né? Ou daqui a pouco esse ano, ou daqui a pouco aqui a mais 2 anos, vão diretamente e lá depositam. O Tribunal de Contas também é um instrumento da cidadania e que está bem perto de vocês. O Tribunal de Contas tem a responsabilidade, tem a certeza forte de, no caso de vocês, propiciar uma educação de qualidade, com boas escolas públicas, uma saúde adequada, dentre outras situações que é de nossa competência verificar. Isso é importante. A presença dos senhores aqui nos dá essa alegria, porque aqui eu vislumbro que é a cidadania que está sendo aqui trabalhada, começando a brotar e nascer em cada um de vocês. Parabéns. E aqui quero parabenizar, que eu estou vendo a dona Lídia ali, acredito que seja um evento da Escola de Contas. Parabenizar também a Escola de Contas pelo evento, pela palestra do nosso conselheiro Alberto e também o tribunal, que está trazendo a sociedade para dentro, uma aproximação mesmo que nós esperamos dos órgãos públicos. É isso, senhor presidente. Não sei se outro colega quer se manifestar ou se eu já posso relatar. Continua facultada a palavra. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro substituto, gostaria doutor também Sérgio. de dar boas-vindas aos alunos. Aos alunos da escola, por favor, Aurelina presidente, Palmeira. da escola Aurelina Palmeira, e dizer assim que assim, me agrada muito vê-los aqui e dizer que isso, esse momento, de certa forma, a gente está buscando efetivar o que vem disposto no artigo 205 da nossa Constituição, que é a educação para a cidadania e para o trabalho. Então, essa experiência de vocês, talvez, no futuro, possa contribuir para que o vem disposto no artigo 205 da Constituição, ele se efetive. Então, sejam bem-vindos e espero que tenham tido uma boa experiência nesse dia de hoje. Só isso, senhora presidente. Passamos, então, para a ordem do dia e para relatar, em virtude da pauta, a conselheira Maria Cleide já pediu a retirada dos processos. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial que oficia junto ao Tribunal de Contas, trago, excelência, o processo 5580 de 2010, que tem a ementa assim vazada: prestação de contas de governo, prefeito de Jundiá, exercício financeiro de 2009, dentre outros, descumprimento do limite constitucional mínimo com a educação, descumprimento do limite constitucional mínimo em saúde, descumprimento do limite constitucional mínimo com a remuneração dos profissionais do magistério, Fundeb, déficit orçamentário na execução, receita e despesa. E não me resta outra decisão a não trazer o voto com um parecer prévio recomendando a reprovação e a rejeição dessas contas. Trato o processo, excelência, da prestação de contas do senhor Beroaldo Rufino da Silva, prefeito de Jundiá, durante o exercício financeiro de 2009,
protocolado neste tribunal através do ofício 70 de 2010. O processo aportando no gabinete do relator sofreu as análises de praxe. Sendo assim, o Pleno decidiu na sessão de 4 de abril de 2017, por meio de decisão simples plenária, publicado no Diário Oficial desta Corte, na edição de 27 de abril de 2017, pela conversão do julgamento do feito em diligência para que o gestor remetesse os documentos obrigatórios, requerendo apresentasse esclarecimentos justificativos quanto aos fatos encontrados na análise preliminar da prestação de contas no prazo de praxe de 15 dias. A presidência encaminhou a cópia da decisão supracitada por meio postal com aviso de recebimento sobre o ofício número tal, ocorrendo a efetiva notificação em 4 de maio de 2017, comprovante as folhas 307 dos autos. O senhor Beroaldo Rufino da Silva solicitou 2 prorrogações de prazo, processo 7272 de 2017, 8156 de 2017, tendo seus pedidos deferidos pelo Pleno nas sessões dos dias 6 de junho e 13 de julho de 2017, respectivamente. Em 19 de julho de 2017, já expirado o prazo, o Pleno decidiu sancionar o interessado em virtude de não ter encaminhado os documentos inicialmente solicitados, nem mesmo se manifestado novamente, sendo concedido ainda 5 dias improrrogáveis contados da sua notificação para que o gestor encaminhasse a documentação obrigatória à Corte. Tudo isso feito nos autos do processo principal da prestação de contas. O gestor foi notificado da sanção em 27 de novembro de 2017, comprovante as folhas 320 dos autos, mas até o momento não foram apresentados os documentos solicitados. Assim, a prestação de contas podendo ser apreciada e, consequentemente, deliberada no estado em que se encontra, conforme já havia sido informado no item 31.1 da decisão proferida do dia 4 de julho de 2017. O atual prefeito do município de Jundiá também foi cientificado para que encaminhasse ao tribunal a documentação referente ao exercício financeiro de 2009, acaso a detivesse, em atenção ao dever legal de guarda de documentos da administração pública, que, embora impessoal, acaba respondendo àquele gestor que estiver ocupando o cargo no seu mandato. Mas, apesar de regularmente notificado, comprovante também as folhas 320 dos autos, não há registro de qualquer manifestação ou encaminhamento de documentação. Não houve realização de auditoria, conhecida aqui entre nós como inspeção em loco, no município, tendo por objeto o exercício financeiro de 2009, conforme informação apresentada no despacho colacionado à folha 286 dos autos da lavra do senhor José Bittencourt Vivedos Filho, diretor à época da DEFAFON. Este é o relatório, senhor presidente. Eu já peço para entrar novamente direto no voto. Vou falar aqui algumas situações que estão na emenda, dentre outros, mas o que de fato nos levou a trazer este voto pela reprovação foi o descumprimento de 3 limites mínimos constitucionais: educação, Fundeb e saúde, além do déficit orçamentário na execução orçamentária, ou seja, houve execução de despesa em patamar superior à arrecadação da receita, e isso tem, logicamente, um desdobramento direto na responsabilidade fiscal do gestor. Excelência, não foi encaminhado para a Corte o PPA do quadriênio 2006-2009 e a LDO para o exercício de 2009. Excelência, por mais que possa parecer que esses documentos são documentos de menor importância, não são, porque no PPA é que está lá
o programa de governo do gestor quando chega, quando toma o poder. É lá que fica registrado. São, entre nós conhecidas como as promessas de campanha. É o PPA que deixa isso registrado lá. Logicamente, o gestor, quando assume, acaba cumprindo 1 ano desta promessa do gestor passado e vai cumprir 3 anos de suas promessas de campanha, que são os programas que constam no PPA. Sem o PPA, que eu poderia dizer assim, é o rei das peças orçamentárias, nada mais existiria. Nem LDO, muito menos LOA, já que ambas, há uma hierarquia entre as três, a LDO e a LOA devem obedecer ao que consta, ou numa linguagem técnica, tem que ser compatíveis com o que há no PPA. E a LOA também é compatível com a LDO e com o PPA. Daí a importância imensa dessas informações estarem no Tribunal de Contas, para que o Tribunal as analise e avalie, inclusive, ambas as gestões do prefeito, gestão financeira, patrimonial, orçamentária e também a fiscal. Isso, evidentemente, já atenta quanto ao calendário de obrigações dos gestores públicos, nosso aprovado pela Resolução Normativa 2 de 2003. Com o envio do LDO para 2009, também não viu anexo das metas fiscais, que o tribunal poderá, em tese, processar e julgar essa respectiva infração administrativa na forma do artigo 5º, inciso 2º, da Lei 10.028 de 2000, que é conhecida como a Lei dos Crimes Fiscais. Aqui há uma situação inusitada, em parte, que eu me recordo, não sei dizer assim de cabeça em qual processo, mas que eu vou aqui repetir, dada a ter chamado a atenção quando da verificação dos autos. A LOA, para o exercício de 2009, estima a receita e fixa a despesa no montante de R$ 9.600.000. No artigo 7º, consta autorização para que o chefe do Poder Executivo abra créditos adicionais do tipo suplementar até os seguintes limites: 100% do superávit financeiro, 100% do excesso da arrecadação e decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na LDO de 2009. A LDO não pode tratar disso. A LDO, dentre outros assuntos, vai tratar basicamente de situações voltadas a como se deve fazer a LOA, das adequação da legislação tributária, de limites e forma de empenhamento de despesa, de como se utilizar a reserva de contingência, mas não conter matéria da lei orçamentária nela própria, mas é o que consta. Decorrentes de anulação parcial total de dotações na forma definida na LDO 2009 até o limite de 100%. Ou seja, o gestor ele pode executar um outro orçamento diferente do que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Evidentemente, burlando a vedação contida no artigo 67, inciso 7º da Constituição Federal de 88, proibição de previsão na LOA, mesmo fazendo referência a outros instrumentos de programação, dos famigerados créditos, aqui não tenho dúvida que ilimitados. E também no próprio 4º do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000. Na execução orçamentária, financeira e patrimonial, houve realização de despesas no valor de R$ 8.258.000 e despesas no valor de R$ 8.474.000, resultando num déficit orçamentário da ordem de R$ 226.000, o que contraria o artigo 48, a linha B da Lei Federal 4320 de 64, e o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, todas anteriores, bem anteriores
ao exercício de 2009, senhora presidente. Chama a atenção aqui as receitas de capital, em desprezo à regra disposta no artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000, da sua arrecadação, que girou em 8,66% do que foi previsto. Arrecadou-se 120 mil, de uma previsão de praticamente 1.400.000. O saldo para esse seguinte líquido financeiro, por assim dizer, girou em torno de 173 mil, embora esse saldo ele não pode ser totalmente comprovado em razão de ausência de extratos bancários. Aqui um registro no passivo financeiro, basicamente totalizando R$ 419 mil, resultado do somatório de restos a pagar, 350 mil, e de consignações, 116 mil. Embora o município não traga de forma discriminada, como exige a lei, o que é restos a pagar processados e não processados, porque até isso tem repercussão na avaliação da gestão fiscal do gestor, e além de contrariar a Lei 4.320 de 64. Passivo permanente do exercício de 2009 apresenta-se sem valor, em razão do município ter pago toda a dívida de longo prazo no exercício de 2008, que de certa forma é até nobre, louvável, conforme informação extraída no demonstrativo da dívida fundada interna na prestação de contas de 2008, folha 55 do processo 5179 de 2009. No demonstrativo das variações patrimoniais, folha 59, consta o registro de que o município adquiriu bens móveis no valor de 180 mil, sendo veículos 143, máquinas 143 mil, máquinas e tratores 2.190, computadores e periféricos 4.300, mobiliários 7.200 e diversos bens móveis 23.537. Nas folhas 180 a 83 dos autos, há o rol discriminativo do imobilizado adquirido em 2009. Entretanto, o valor disposto neste rol, neste inventário, de 204 mil, diverge do que foi contabilizado nas variações patrimoniais 180 mil. Fato que, neste caso, compromete a inconsistência das informações registradas. Nos autos não constam outros documentos comprobatórios que dessem suporte à aquisição dos bens citados anteriormente, bem como até dos procedimentos licitatórios, potenciais procedimentos licitatórios realizados à época, principalmente os relacionados à aquisição de veículos, que foi no valor de 143 mil, em atenção ao Estatuto Licitatório Nacional, ou mesmo qualquer comprovação de contratação direta. Ainda mais porque, Excelência, em consulta ao nosso Sistema Integrado Modular, o SIM, do Tribunal de Contas, foi verificado que o município não encaminhou à Corte todos os processos licitatórios realizados nesse 2009. Não encaminhou nada ao tribunal. Me pergunta, mas conselheiro, talvez ele não tenha feito nenhum procedimento licitatório. E também, será que ele não fez nenhuma contratação direta? É muito estranho o tribunal não ter a informação, segundo pesquisa feita no SIM, Excelência, nosso Sistema Integrado Modular. Dos limites constitucionais e legais, aqui houve descumprimento da educação, porque houve aqui as deduções de despesas de convênio com PENAI, PENAT, QSE, PDDE, Programa de Educação de Jovens e Adultos, é o PEJA, que não deve entrar de jeito algum. Difusão cultural, convênio com o Ministério da Educação, manutenção das atividades da Secretaria de Educação, valor líquido das transferências com o Fundeb, complementação da União ao Fundeb, receita de aplicação financeira com o Fundeb, 1.080. Resultando no valor líquido da despesa, apesar de irrisório,
Dos 25%, só cumpriram 19,53%. Com relação ao Fundeb, aqui também não houve cumprimento mínimo da exigência com o pagamento dos profissionais de magistério. O mínimo, que é 60%, não foi atingido, pois atingiu-se apenas 58 inteiro e 13% do valor mínimo, aquém desse valor mínimo. E isso se deu, Excelência, em virtude da consideração equivocada no cálculo do valor de R$ 37.300, contabilizado na rubrica manutenção das atividades de apoio à creche, das despesas com a Secretaria da Educação, que não faz parte dos 60% dos recursos do Fundeb em si, da outra parte, dos 40%. Então, por isso, não cumpriu. Na saúde também houve desconto das transferências do SUS, da renovação da receita do SUS, da mesma forma que outras remunerações de receita, de saldos, transferências da CESAL, manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, perfazendo, Excelência, aqui aquele total que espanta, tirando-se a parte da manutenção da Secretaria de Saúde, apenas o percentual de 0,26%. Até para mim, isso é muito estranho. Mas, tendo em vista, Excelência, que o gestor ele tem a obrigação de discriminar ao Tribunal de Contas os seus gastos, e quando não faz, e de forma contumácia, não atende aquilo que é solicitado, mesmo requerendo dilação de prazo para fazê-lo, acredito que a situação ainda fica mais grave, sem qualquer juízo de valor com relação à conduta do gestor, mas apenas aqui me louvando nos fatos contidos na prestação de contas. Conselheiro, substitui um outro. Conselheira. Perfeitamente. Nelson Sarra. Pode continuar, conselheiro. Não, presidente. Marcel. Com relação ao duodécimo, apesar de não ter informações aqui específicas do valor efetivo, nós fazemos o cálculo de forma inversa, indiciária, com base nos documentos e nos demonstrativos da prestação de contas. É possível fazer isso. Então, a receita efetivamente arrecadada em 2008 gerou em torno de 5.900.000, que isso é 100% do valor. A regra do artigo 29A fixa em 8% desse valor, o que daria cerca de 476 mil que poderia ser repassado ao Legislativo. Foi fixado na LOA um valor menor, de 437, e repassado um valor de 469. Mas não houve aí um problema com fixação na LOA de um valor e repasse maior, não, porque a LOA também ela foi alterada em virtude de créditos adicionais. Então, esse valor que foi repassado, com essas alterações de 469, incrivelmente, por mais interessante que possa parecer, bateu exatamente com os gastos do Poder Legislativo, até nos centavos, 469, 116,50, perfazendo o percentual de 7,88%, cumprindo, evidentemente, este limite máximo constitucional. Com as despesas total com pessoal, Excelência, nós verificamos uma situação que o município já ultrapassara o limite prudencial e no terceiro quadrimestre de sua gestão também ultrapassou o limite total com despesa de pessoal, mas tendo a regra que essa despesa ela pode ser trazida aos limites nos 2 quadrimestres seguintes, na razão de 25%, já
sendo, no mínimo, 1/3 no primeiro quadrimestre, conforme o caput do artigo 23 da Lei Complementar número 101 de 2025% ao limite da saúde, senhor presidente. Educação. Adotando-se, dentre outros, as providências previstas no artigo 69, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, para reconduzir o limite, entendemos que, salvo o melhor juízo, isso não seria motivo de reprovação, porque ainda estaria 2 quadrimestres do ano seguinte para esta situação. Instrumentos de transparência e gestão fiscal. Os instrumentos da gestão fiscal estão elencados no 48 da Lei Complementar número 101 de 2000. Dentre eles estão o relatório resumido da execução orçamentária, REL, e o RGF. Em consulta ao Sistema Integrado Modular, verificado que os relatórios foram remetidos ao Tribunal, com exceção do réu do 5º bimestre de 2009, o que também configura infração ao calendário das obrigações dos gestores públicos. À prestação de contas estão anexados os réus do 4º e 6º bimestre, processos 14931 de 2010 e 14932 de 2010, bem como o RGF do 3º quadrimestre, processo 14935 de 2010. Os réus do 1º, 2º e 3º bimestre, processos 14079 de 2009, 14083 de 2009, 14084 de 2009, e EGFs do 1º e 2º quadrimestre, processos 14280 de 2009, 14934 de 2010, estão em uma situação de arquivamento externo, conforme o Sistema Integrado Modular deste Tribunal de Contas. As informações dos relatórios REL e RGF são as mesmas registradas na prestação de contas, exceto o valor da despesa com pessoal do Poder Executivo disposto no RGF do 3º quadrimestre de 2009, folha 4 do TC 14935 de 2010, conforme já descrito no item 38, que a despesa líquida com pessoal do Executivo, apurada pelas informações do anexo 2, folha 9 da prestação de contas, 4.487.000, que foi demonstrada no quadro do item 35, onde eu faço memória de cálculo todas as constantes do processo, com relação ao gasto aos limites de pessoal, diverge do que consta do RGF do 3º quadrimestre, folha 4, do processo 14935 de 2010, no montante esse de R$ 4.367.316, pois o do RGF indevidamente deduziu 2 vezes o valor decorrente da rubrica decisão judicial. Quanto à questão do regime próprio, Excelência, verificamos que no RGF do 3º quadrimestre de 2009, folhas 4 do processo 14935 de 2010, tem registrado a rubrica inativos e pensionistas com recursos vinculados no valor de cerca de R$ 210.000, embora em consulta ao site da Receita Federal, consta que o regime próprio de previdência social do município de Jundiá, o Jundiá Prev, fora criado no dia 28 de fevereiro de 2014. Essa é uma informação que eu trago, isso não quer dizer que ele não possa ter feito de outra forma este aparelhamento do seu regime próprio. No sistema de controle interno. Excelência, o município não remeteu, junto à prestação de contas, o relatório certificado e parecer do controle interno, importante instrumento de apoio ao controle externo, exercido pela Corte de Contas no exercício de sua missão institucional, conforme disposto, e aqui, independente de nossa resolução, que afirma que a partir de 2012, a não instituição ou o não funcionamento do seu regime, do seu sistema de controle interno por si só, já seria suficiente para a reprovação das contas. A par disso, eu trago aqui as regras dispostas no artigo 74 da Constituição Federal de 88,
no artigo 100 da Constituição Estadual de Alagoas de 89, e ainda no artigo 34, parágrafo 1º, combinado com 94 da Lei Estadual 5.609 de 94, que é nossa lei orgânica, que já obriga, fora a regra constitucional, evidentemente, e também aqui corroborado, repetido, discriminado, na forma do artigo 150, parágrafo 2º, parte final do nosso regimento interno. Ambos ainda considero em sua vigência. Excelências, das recomendações são as mesmas de prática, o tratamento das prestações, observância ao calendário das obrigações dos gestores públicos, elaboração da LOA de acordo com as normas vigentes, atentando aos princípios orçamentários, quer de origem constitucional, quer de origem legal, manter, na medida do possível, o equilíbrio entre receitas e despesas, prevenindo-se a existência de débito orçamentário, encaminhada com os comprobatórios dos valores contabilizados nas transações ocorridas junto à prestação de contas, de forma a subsidiar sua análise, observar o tratamento legal quanto à classificação dos restos a pagar, cumprir rigorosamente os limites constitucionais legais, a fim de que se evite a incidência de sanções decorrentes de sua desobediência, como no caso a própria intervenção municipal, adotar, quando necessário, as providências tendentes a trazer as despesas com pessoal ao seu limite legal, adotar providências quanto à elaboração das manifestações formais do controle interno, atender às diligências solicitadas pela Corte. E, sendo assim, excelências, especialmente, como já aqui lhe a ementa, em função do que foi lido, trago o voto para que, quando a Câmara for cumprir o seu mundo constitucional de julgamento das contas, o faça pela reprovação, rejeição, aqui com toda a capitulação a respeito. Evidenciar o Poder Legislativo aqui as recomendações, solicitar a Câmara de Vereadores que, na forma do artigo 160, nos informe do efetivo julgamento, solicitar, independente do julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo Municipal, a instauração de procedimento apropriado de competência deste tribunal, tendente à verificação da ocorrência do dano em situações aqui previstas neste parecer, encontradas nos autos, remeter o presente processo de direção do FUNCONTAS para que, em autos apartados, instaure o processo de aplicação de multa ao senhor Beroaldo Rufino da Silva, pela infração administrativa Lei 10.028 de 2000, aqui já declinada, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º dessa lei estadual, lei estadual dessa lei orgânica, informando-os o número do processo instaurado. Remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado, aviso de recebimento, a ser realizado pelo gabinete do relator, a parte do disposto no artigo 31, inciso 28º do Regimento Interno, com a respectiva autorização plenária e ao princípio da, ainda podendo, razoável duração do processo, de forma a não haver dúvida de sua cientificação, conforme disposto no artigo 25, inciso 2º da Lei Estadual 5.604. Tendo em vista que as demais ocorrerão através das publicações no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal. Informar o gestor da possibilidade recursal, remeter cópia do parecer prévio ao Ministério Público Estadual e àquele que atua junto a esta Corte, no que diz respeito às suas atribuições, ainda que apenas para acompanhamento destes autos ou dos que vierem a ser instaurados. Juntar cópia deste parecer ao processo 6153 de 2011, prestação de contas de Jundiá, exercício financeiro de 2010, para acompanhamento das despesas com pessoal do Poder Executivo, itens 35 a 37, publicar este parecer no Diário Oficial, retornar o processo do gabinete do relator após o cumprimento dos dispositivos acima. Senhora Presidente, este é o voto que apresento neste momento. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o processo não tramitou ao Ministério Público porque ele é de 2010. No entanto, eu vou ofertar o parecer oral com base no que foi relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Eu considerei aqui várias irregularidades graves: ausência da PPA e da LDO, inconsistências contábeis,
aplicação inferior ao peso constitucional na saúde e educação e a ausência do controle interno. Mas o que me chamou mais atenção na fala do conselheiro Anselmo foi que o processo ele deve caminhar para um fim, que é para o julgamento. Então, garantido o contraditório para a defesa, o julgamento deve ser feito mesmo no estado em que se encontre. Porque o gestor ele tem a obrigação, o ordenamento inverte o ônus da prova. Fosse um processo penal aqui, o agente que teria que provar a culpa, ele não. Aqui o gestor tem que provar a boa aplicação. Então, se ele não provou a boa aplicação, se ele não entregou os documentos, se ele não entregou as leis, então ele tem que arcar com as consequências, que é o julgamento irregular das contas. Portanto, senhora presidente, eu opino para que o tribunal emita um parecer prévio rejeitando as contas do gestor em tela. Em discussão o processo. Senhora presidente, eu só gostaria Com a de saber palavra, do relator se o relatório da diretoria de fiscalização ele apresenta os mesmos as mesmas inconsistências e os mesmos índices de aplicação tanto de saúde, educação e despesa com pessoal. Se os valores que Vossa Excelência relatou aqui foi o que foi encontrado no relatório da diretoria de fiscalização. Já, Excelência, antecipadamente, evidentemente que todos sabem que o relatório é uma peça obrigatória, embora não vincule o julgador. Fatalmente, as situações não se refletem na nossa análise e na análise feita pela diretoria. Aplicações em educação, item 7 do relatório AFDEFAFON 42/2012. Aplicação em educação. E aqui há uma memória de cálculo extremamente simples, onde ele diz que a receita para o cálculo é de 5.910.000, o valor exigido 1.477.000, que seria 25%, o valor aplicado 1.700.000, redundando uma aplicação de 28,72%. É o que tem aqui na memória de cálculo, só isso, que é exigido que foi aplicado. Nada discriminado. Com relação ao Fundeb, há o mesmo tratamento, igual, onde ele diz que o limite mínimo é 60%, 1.196.142, e aplicou-se 60,03, 1.196.774,98. Em aplicação de saúde, também ele afirma que a mesma base de cálculo da educação, 5.910.6612, 100%, que o valor exigido era 886.554, 15%, e que o valor aplicado foi 915.474, fazendo 15,49. No mais, tem mais alguma informação? Não, é que nos anexos aí desse relatório, ele tem uma memória de cálculo aí. Seria interessante, senhor conselheiro, é claro que não vou passar aqui fazer uma análise disso aí, mas demonstrar pelo menos a principal, Memória digamos de assim, cálculo. a divergência. Não tem memória de cálculo? Não, né? é só essa memória Normalmente de vem cálculo. no final aí do... No final? Não, do relatório deles. Não, acaba, tem aqui, Excelência. Não tem não memória tem? de cálculo, Não, então, não tem nada. tudo bem. Só Estou satisfeito, então. Só senhor estipulado Excelência. mesmo. Então, a diferença é que, para a instrução, o município cumpriu com todos esses limites, diferentemente do que Para foi... a análise feita pela diretoria, cumprira
Ele Todos. cumpriu todos os limites. Já Vossa Excelência, no seu exame, ele já deixou de cumprir. É, né? porque Educação, saúde e Fundeb. e Fundeb E mais a execução, o déficit orçamentário na execução. e o limite Nisso prudencial aqui- também das despesas com o pessoal. Não, esse são vários achados, mas esse não foi decisivo para levarmos para a reprovação, porque ele ainda tem 2 períodos para reconduzir este valor para o limite. Estou satisfeito, foi só a minha curiosidade. Nada, Obrigado. Excelência. Nada. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, que pese algumas divergências com relação à fundamentação do conselheiro, com a devida vênia, com todo respeito, eu penso que as divergências, elas não contrariam a conclusão a que chegou o conselheiro, principalmente no que se refere ao não encaminhamento de alguns documentos obrigatórios que, no meu ponto de vista, equivalem à ausência de prestação, pelo menos parcial, da prestação de contas. No que se refere à aplicação do mínimo em educação, saúde e ao mínimo do Fundeb, confesso que eu fiquei um tanto em dúvida na fundamentação do conselheiro, posto que o mesmo não considera, aparentemente, despesas voltadas para o exercício da atividade meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, conforme previsto no artigo 70, inciso 5 da Lei Federal 9.394. Eu tenho algumas divergências com relação ao conselheiro Anselmo nesse ponto específico, todavia, da leitura do seu voto, para mim não ficou tão claro que justificaria talvez um pedido de vista. Como eu ponderando esses 2 valores, eu dou preferência à duração razoável do processo, e visto que por si só a ausência dos documentos iniciais elencados, eles são causa suficiente para a rejeição das contas ou a irregularidade, conforme a melhor terminologia ainda não decidida por nós, eu acompanho o conselheiro Anselmo fazendo esses registros, Excelência. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, da mesma forma que o conselheiro Rodrigo expôs, eu também tenho algumas divergências com relação à apuração desses limites levados a cabo pelo relator, especialmente com relação à determinação do limite para aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Eu divirjo do conselheiro relator no seu modo de apurar esse limite. Então, provavelmente, se eu me debruçar sobre esse processo, nós vamos encontrar, que vou apontar um outro limite. Da mesma forma que o órgão instrutivo dessa Corte de Contas apurou um limite diametralmente distinto do conselheiro. Então, eu fico com as observações também do conselheiro Rodrigo e também do Ministério Público de Contas, mas apesar de tudo isso, não vejo também nessa divergência motivo para deixar de acompanhar o voto do relator em razão do conjunto da situação em que se encontram essas contas, especialmente com relação aos limites constitucionais que não foram cumpridos. Portanto, senhora presidente, eu acompanho o voto do relator com essas observações aí.